Então, turma, continuando essa parte final da nossa aula, em que a gente já compreendeu o que é trabalho, compreendeu o que é energia, sabe quando um corpo está realizando trabalho positivo, trabalho negativo, que as forças que são responsáveis pela realização do trabalho do corpo, agora sim, compreendendo o fenômeno, compreendendo essas duas grandezas, a gente preocupa em quantificá-las, né? Como diz o nosso amigo Einstein, ele falava que na compreensão da física, a etapa de quantificação é a última etapa do aprendizado. Você só quantifica o que você sabe, o que você conhece, compreende, né? Infelizmente, a física é apresentada para a gente de forma muito broxante, né? A gente quantifica para depois tentar compreender alguma coisa. E aí é um caminho errado, né? Mas vamos lá. Dessa quantificação, eu vou falar primeiro sobre trabalho, ok? Para a gente parar para pensar, eu tenho um corpo e esse corpo está deslocando uma certa. Vamos imaginar aqui, melhor, que inicialmente ele estava em repouso. E eu quero que esse corpo realize trabalho, um trabalho positivo. Não tem nem como realizar trabalho negativo aqui, né? Porque já está parado. Como é que eu vou diminuir a velocidade de um corpo que já não tem velocidade, né? Então, eu vou realizar um trabalho nesse corpo. Para eu realizar um trabalho nesse corpo, quer dizer, para esse corpo realizar um trabalho, não sou eu, o corpo vai realizar esse trabalho, eu tenho que gerar uma força nesse corpo. Vamos pensar que é gerada só uma única força nesse corpo. Ele só está interagindo com outro corpo qualquer. Legal? E aí, essa força gerada foi para uma força gerada para a direita. O que vai acontecer? Esse corpo vai receber, ser desencadeado nele uma aceleração, né, que vai fazer com que ele tenha um ganho de velocidade. Ele tenha um movimento de forma acelerada. E à medida que ele estiver deslocando, né, enquanto ele estiver deslocando, essa velocidade vai aumentando, né? Porque quanto maior for o deslocamento que ele tiver, mais tempo ele vai gastar para realizar esse deslocamento, não é? Por mais tempo a aceleração vai estar atuando nesse corpo e aí com isso ele vai ter um ganho de velocidade maior. Então, o ganho de velocidade do corpo eu posso atrelar a duas coisas aqui. A aceleração que é desencadeada nele, e essa aceleração é desencadeada pela força. Quanto maior for a força, maior é a aceleração gerada nele, e pelo quanto ele vai deslocar. Quanto mais ele desloca, maior vai ser o ganho de velocidade. Quanto maior for a aceleração ao longo desse deslocamento, maior vai ser o ganho de velocidade. Para ter uma maior aceleração, quanto maior for a força gerada, maior será a aceleração, maior será o ganho de velocidade desse corpo. Legal? E aí esse corpo vai chegar a uma certa velocidade final, que é diferente de zero, né? Ele teve um ganho de velocidade aí. Se ele teve um ganho de velocidade, ele teve um ganho de energia cinética, ou uma variação dessa energia cinética desse corpo, né? Uma variação da energia cinética. Eu posso falar que esse corpo realizou um trabalho positivo. E o trabalho de um corpo se dá pela somatória dos trabalhos das forças que atuam nesse corpo. E a única força que atuou neste corpo foi essa força F aqui. Então, vocês concordam comigo que o trabalho desse corpo, né, ou seja, a variação da energia cinética desse corpo, que é o trabalho do corpo, se deu pelo trabalho dessa
força F. Legal? E eles precisavam achar uma forma de mensurar esse trabalho. Legal? O que acontece? Eles viram que esse trabalho, esse ganho de energia cinética, dependia diretamente de duas coisas. Do deslocamento que esse corpo ia sofrer enquanto essa força estivesse atuando e da intensidade dessa força. E aí, na análise, eles começaram a falar assim, então, esses dois fatores que vão me chegar numa forma de quantificar o trabalho de um corpo. Tanto é que a unidade de medida de energia é o que mesmo? Sistema internacional? Joule. Beleza? E o que é Joule? Joule, na verdade, foi uma homenagem, né? Foi uma homenagem, mas a unidade de medida Joule, na verdade, ela é Newton metro. Eu falei isso com vocês lá em estudo de energia potencial elétrica, até para calcular a energia potencial elétrica lá, gente. Energia potencial elétrica era calculado pela força elétrica vezes a distância do corpo, não é isso? Então, a unidade de medida de energia é Newton metro. Então, a unidade energética de trabalho também é Newton metro, porque trabalho é só uma variação da energia, ok? Então, a forma de calcular trabalho surgiu da correlação de quem? Força. Baixar um pouquinho aqui. Força em Newton em função do deslocamento em metro. Beleza? Então, imagine, por exemplo, que essa força atuante neste corpo foi uma força constante. Ela não variou ao longo do deslocamento. Ok? Se essa força é uma força constante, como ficaria esse gráfico? Uma reta paralela ao eixo X. Essa seria a força. F. E que o eixo X seria quem? O deslocamento. Não é isso? Pergunto para vocês, o que a área desse gráfico me informa? Trabalho. Hã? O trabalho. Trabalho. Então, a forma de calcular trabalho foi uma relação entre a força aplicada pelo deslocamento ao longo, né? Ao longo do deslocamento do corpo. Tanto é que a área desse gráfico é uma relação de base vezes altura, é Newton vezes metro, que é o Joule. Então, a área desse gráfico foi a estratégia para eles conseguirem quantificar essa variação de energia cinética gerada no corpo. Beleza? Então, a área do gráfico, aqui que vai me dar o trabalho dessa força F. Foi o trabalho dessa força F. Então, Alexandre, como essa força aí ela é constante, se eu colocasse o trabalho ali na relação do eixo Y, daria uma reta saindo da origem? Uma função do primeiro grau? Como a força é constante. Então, seria a inclinação do gráfico. Se eu colocasse o... Se a força não fosse constante. Não, como a força é constante, eu colocar o trabalho no lugar do eixo Y. Aí daria uma relação de uma reta também, não? Porque a força é constante, ela seria inclinação. Não, porque o trabalho vai mudando à medida do deslocamento. Sim, mas ele ia mudando mesmo. Uma reta saindo da origem. Y é igual a X. Ah, sim, ia dar uma função inclinada. Sim, sim.
A força constante. Perfeito. Mas normalmente eles não fazem esse tipo de análise de trabalho por deslocamento. Mas ótimo. Aí a inclinação daria o quê? A força. A força. Isso aí. Beleza. Mas não é muito comum essa análise gráfica, tá? Essa aqui é pra caramba, porque é a base da discussão sobre trabalho e energia. E foi assim que eles começaram a determinar o quê? O trabalho das forças. Se eu quero calcular o trabalho de uma força elástica, deslocamento, a área do gráfico vai ser o trabalho da força elástica. Se eu quero calcular o trabalho da força-peso, força-peso é deslocamento. Se eu quero calcular o trabalho de um corpo, eu posso fazer o trabalho, calcular o trabalho de todas as forças e somar depois, ou eu faço o trabalho da força resultante, ok? Tanto é que, se essa força é a força resultante, vocês já viram no material de vocês que fala assim, para uma força constante, para uma força resultante constante, o trabalho do corpo é igual a quê? Força resultante vezes deslocamento. Sim? Se eu vou calcular o trabalho de uma força qualquer, eu vou pegar o quê? Essa força vezes deslocamento. Mas, Alexandre, no livro, eles colocam essa equação de trabalho como assim? Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Todo mundo já viu isso. De onde saiu esse cosseno de θ? O que seria o θ? O que seria a θ? Θ não, né? O θ. Imagina que eu tenho um corpo movimentando para cá. O θ é o ângulo formado entre a velocidade e a força que eu vou calcular o trabalho. Se a força estiver no sentido do deslocamento, quanto que é cosseno de 0 ou 360? 1. O que isso quer dizer? Que essa força está integralmente realizando trabalho, e esse trabalho é positivo no corpo. Foi o que a gente discutiu. Quanto que é cosseno de 180? Menos 1. O que isso quer dizer? Que as forças que são contrárias ao deslocamento, elas realizam um trabalho negativo. E como estão na direção do deslocamento, ela integralmente realiza o trabalho negativo. Quanto que é cosseno de 90? 0. 0. O que isso quer dizer? Que forças perpendiculares não realizam deslocamento. Faz sentido, velho? Com o que a gente discutiu lá no início? Total sentido. Se essa força tiver a 30 graus, ou sei lá, 60 graus da velocidade, o que eu posso afirmar? Ela realiza trabalho? Sim. Sim. O que dela realiza trabalho? Parte dela. Qual parte? F, X. Sim? E Fx vai ser calculado aqui como? F vezes o quê? Cosseno de θ. Então, esse cosseno de θ que foi adicionado nessa questão é só para matematicamente expor nessa relação o que a gente já tinha discutido anteriormente. Que as forças que são responsáveis pelo trabalho são as forças que estão na direção do deslocamento. No sentido é um trabalho positivo, no sentido contrário, um trabalho negativo, perpendicular não realiza trabalho, e obviamente se ela estiver formando uma angulação aguda aí, parte dela realiza trabalho, parte não realiza trabalho. E a parte que vai realizar trabalho é a componente ortogonal da força que geraria aceleração tangencial. É a componente da força que estiver na mesma direção do deslocamento, ok? Então, o trabalho de um corpo é calculado pela variação de energia cinética de um corpo, não é isso? Calculado pela variação de energia cinética de um corpo, que pode ser determinado pelo quê?
pela força resultante vezes o deslocamento, ou a área desse gráfico. Eu falo força resultante vezes deslocamento se for uma força constante. Mas se não for uma força constante, dá para usar força vezes deslocamento? Não. Aí eu teria que fazer o quê? O cálculo da área deste gráfico. Então, nunca esqueçam que a área de um gráfico de força por deslocamento, ela me dá o trabalho daquela força. Legal? Nunca esqueçam disso, pelo amor de Deus. Porque ele, inclusive, é a base para calcular todas as energias presentes nos corpos. Legal? Ok? Show de bola. Quantos minutos que eu tenho? Eu tenho 10 minutos. Beleza. Uma coisa importante que eu tenho para falar com vocês também, só um segundinho, deixa eu apagar aqui, antes de continuar o cálculo, que eu acabei deixando passar batido, teoria também, eu deveria ter falado um pouquinho antes de pensar em quantificar, mas é extremamente importante de eu falar para vocês. Vamos lá. Imagine que eu tenho um corpo que ele está movimentando para a direita. Legal. A velocidade dele está para a direita. Eu gero nesse corpo uma força contrária a esse deslocamento. Essa força vai desencadear uma aceleração contrária a esse deslocamento. Pergunta: essa força realiza trabalho? Essa força realiza trabalho? Responde para mim, gente. Eu preciso escutar a voz de vocês de vez em quando. Realiza. Trabalho positivo ou negativo? Negativo. Então, o que vai acontecer com a energia cinética? Vai diminuir, né? Esse corpo, o trabalho da força F, pensando que ela é a única força que está atuando no corpo, vai ser o trabalho da força resultante, né? Porque ela é a força resultante aí, que vai determinar o trabalho de quem? Desse corpo. E o trabalho desse corpo é determinado pela variação da energia cinética, que será negativa. Então, quer dizer que houve uma redução da energia cinética. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com essa energia cinética? Esse corpo, a energia cinética dele está diminuindo. O que aconteceu com essa energia? Sei lá. Como assim não sei? Não sei. Ela pode ter sido transformada em energia potencial dentro do próprio corpo, sim. Aí tem um ganho de energia potencial. Ou essa energia poderia ter sido o quê? Dissipada para outro corpo. Sim ou não? Essas são as duas possibilidades da energia cinética que diminuiu. Essas são as duas possibilidades para a energia. Ou ela continua no próprio corpo, sendo armazenada na forma de energia potencial, ou ela pode ser dissipada para outro corpo. Da mesma forma que se eu pensar nessa força atuando no sentido de deslocamento, o que vai acontecer? A energia cinética aumentou. De onde que veio essa energia cinética? Ou ela veio do próprio corpo, que estava lá armazenado na forma de energia potencial, ou ela foi o quê? Recebida de outro corpo. Tá? Pensando nesse exemplo que eu falei, se a energia cinética foi transformada em potencial, nós falamos que a energia mecânica do corpo conservou. Sim, a energia mecânica do corpo se conservou, se manteve. Por quê? Porque a energia mecânica de um corpo se dá pela soma da sua energia cinética mais a energia potencial. Alexandre, como é que ela conservou se a energia cinética diminuiu? Ela diminuiu, mas a potencial aumentou.
Se ele perdeu 10 joules de energia cinética, ele ganhou 10 joules de energia potencial. Essa energia mecânica se conservou. Para a energia mecânica se conservar, tem que haver essa transformação de energia dentro do corpo. Para isso, a força que está realizando o trabalho, ela tem que ser um tipo de força que chamamos de força conservativa. Então, o que seriam as forças conservativas quando a gente está falando de trabalho e energia? São as forças que conservam a energia no corpo, ou seja, que quando elas estão atuando no corpo, realizando o trabalho no corpo, elas não conseguem tirar a energia do corpo. Elas simplesmente transformam cinética em potencial, caso essa força estiver atuando contrária ao deslocamento, ou ela transforma o potencial em cinética, caso ela estiver atuando no sentido do deslocamento. Mas ela conserva a energia dentro do corpo. Ela conserva a energia mecânica do corpo. Legal? Ok? Quais são as forças conservativas na natureza? É só você lembrar a forma que o corpo consegue armazenar energia. Ele armazena em que forma? Ele não armazena na forma de energia potencial gravitacional? Então, a força gravitacional ela é uma força conservativa. Ela não tira energia do corpo. Ela transforma potencial em cinética, cinética em potencial. Então, olha só. Força-peso é uma força gravitacional. Se eu estou andando aqui na horizontal, essa força-peso realiza trabalho? Não, porque a força-peso vai estar na vertical, forças perpendiculares ao deslocamento não realiza trabalho. Não é isso? Então a força-peso não realiza trabalho? Nessa condição, não. Se o objeto movimentar verticalmente, eu jogo ele para cima. Quando ele está subindo, a velocidade está para onde? Para cima. A força-peso está para onde? Para baixo. Essa força-peso está realizando trabalho? Está. Positivo ou negativo? Negativo. Ela está tirando energia do corpo? Não, ela está transformando. Ela está transformando o quê? Energia cinética, energia potencial. Aí, à medida que o corpo vai subindo, quanto mais ele desloca, mais essa força-peso transforma a cinética em potencial, até o momento que vai chegar na altura máxima. Quando ele chega na altura máxima, o que aconteceu? Eu posso afirmar que essa força-peso transformou toda a energia cinética em energia potencial gravitacional. Mas ela existe aqui ainda. Tanto é que esse corpo, no instante que ele para ali, já começa o quê? Cair. Na hora que ele começa a cair, a velocidade está para onde? Para baixo. O peso está para onde? Para baixo. Não é isso? Esse peso vai estar realizando um trabalho positivo. Ele vai estar transformando agora a energia potencial em energia cinética. Legal? Então, as forças conservativas não transferem energia de um corpo para o outro. Elas só transformam. São interações que o corpo tem com outros corpos que faz com que muda o status energético entre cinética e potencial, mas sem mudar a quantidade de energia mecânica dele. Quais são elas? Gravitacional, elástica e elétrica. Ok? Beleza? As outras forças que existem na natureza, os outros padrões de interação que existem na natureza, se for uma força de atrito, por exemplo, atuando aqui contrário ao movimento, ela não vai conservar a energia do corpo. Ela vai fazer o que com ela? Dissipar. Ela vai pegar essa energia cinética do corpo, vai estar diminuindo, mas não vai estar sendo transformada em energia cinética. Então, a energia mecânica é o quê? Diminui nesse caso, ok? Por que está diminuindo? Porque em vez dessa energia cinética ser transformada em potencial, ela está sendo dissipada para a natureza, para os outros corpos que se encontram ali, próximo daquele corpo que está sofrendo a força de atrito. Então, as forças que não são conservativas, elas são classificadas como forças dissipativas, ok? A maioria dos exercícios que vocês vão trabalhar de vestibular para quantificar
energia no corpo, vocês vão estar trabalhando com situações que eles falam que para desprezar o atrito, e aí na hora que você vai analisar, você começa a perceber que somente as forças que realizam o trabalho são somente forças conservativas. Aí a gente tem análises conservativas e análise dissipativa aí de trabalho dos corpos, ok? Então, quando vai ser uma análise conservativa? Quando a energia mecânica se conservar. Quando as forças que estiverem realizando trabalho no corpo serão somente o quê? Gravitacional, elástica e elétrica, ok? E quando for outras forças atuando no corpo realizando trabalho, elas vão estar dissipando. E quando a gente fala dissipar, ela tem duas vias. Pode dissipar do corpo para o meio, aí a energia mecânica vai o quê? Diminuir, ou pode estar dissipando do meio para o corpo. Aí a força, a energia mecânica do corpo vai estar o quê? Aumentando. Beleza? Ok? E aí deu 8h40 cravado, e na próxima aula a gente vai quantificar, eu vou mostrar para vocês como a gente quantifica a energia sem pensar em trabalho, ok? A gente já quantifica energia cinética, energia potencial e gravitacional, elástica e elétrica. Foi massa? Rendeu demais a aula, espero que vocês tenham assimilado legal a aula, porque rendeu muito, e a gente praticamente já finalizou esse capítulo A8. Ok? E aí, um abração para vocês. Vou ali